Glórias a Deus. Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Só os que estão felizes por estar na presença do Senhor, digam glória a Deus. Você que não está feliz, Deus vai te dar alegria ainda essa noite. Eu não tenho palavras para descrever a alegria que eu estou sentindo nesse momento. Meu coração está disparado, eu estou trêmulo, eu estou preocupado e 100% na dependência do Espírito Santo de Deus. Deixa eu te dizer o que aconteceu hoje, você suporta só um pouquinho. Cheguei em casa do trabalho, me bateu uma vontade enorme de vir visitar os irmãos aqui, cultuar a Deus. A minha esposa disse: para onde você vai? Eu falei: eu vou lá na Madureira, no pastor Edmar. E ela disse: não tem uma gota de água, nem na caixa e nem nas torneiras. Eu falei: mas eu vou lá. Revirei, tinha uns tambor lá com um pouco de água, coloquei num balde. Ela falou: essa água aí pode estar com bactéria. Eu falei: você já viu bactéria matar crente? Eu já vi crente tocar em leproso e o leproso ficar sarado, não o crente ficar sujo. Se você tocar em uma água suja, não é você que se contamina, é a água que fica limpa. Alguém acredita dessa forma? Aqui é só eu que estou ficando liso. Então eu me banhei e vim. A minha intenção era só de cultuar a Deus junto com os irmãos. Aí sentei aqui, pastor Edmar falou comigo assim: pregador de última hora. Eu falei: se a gente entrou na chuva, tem que se molhar, né? Ou a gente está pronto para a guerra, ou a gente vai se preparar. Deus tem uma palavra para o nosso coração nessa noite. Abra a sua Bíblia no livro de Marcos. Glórias a Deus. E a presença de Deus hoje é evidente aqui. Só vai sair daqui vazio quem veio observar roupa, sapato e cabelo. Quem veio buscar a presença de Deus vai voltar cheio hoje da presença de Deus. Eu não consigo entender como em um culto desse alguém consegue ficar olhando para o celular, para a rua, para a roupa de um, para a roupa do outro. Na casa de Deus é lugar da gente olhar para Deus. Se você olhar para Deus hoje, você tem resposta, você tem palavra e você terá direção. Marcos capítulo 9. Vamos estar lendo aqui a partir do versículo 17. Glórias a Deus. Eu me considero o menor dessa casa. Sei que muitos aqui estariam mais capacitados para trazer a palavra de Deus, mas Deus tem trabalhado. Amém, irmãos? Marcos capítulo 9, a partir do versículo 17. Vou estar lendo para não tomar muito tempo. Amém? Diz assim o versículo 17: e um da multidão respondendo disse: mestre, trouxe-te o meu filho que tem o espírito mudo, e este aonde quer que o apanha, despedaça-o e ele espuma, range os dentes e vai desfiando. Eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, mas não puderam. E ele respondendo disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrereis ainda? Trazei-mo. E trouxeram. Quando ele o viu, logo o espírito agitou com veemência. Então, caindo o endemoniado por terra, revolvia-se encurvando, e perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele lhe disse: desde a sua infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Repita em alto e bom som a parte B do versículo 23. Se tu... Agora vamos para que você adquira fé. Mais uma vez, 1, 2, 3. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Vamos fazer uma oração nessa noite. Nessa oração você vai pedir para que Deus visite quem está do seu lado. Você vai ser profeta na vida do teu irmão hoje, vai pedir para Deus: Senhor, visita quem está do meu lado hoje com poder e com autoridade, reveste com fogo, batiza com o Espírito Santo, repreende as enfermidades. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Criador dos céus e Criador de toda a terra,
diante do Senhor nós estamos. Nós reconhecemos que somos pequenos, nós somos barro, somos pó, somos cinza, e nós dependemos do Senhor. Nós acreditamos também, meu Pai, que essa obra pertence ao Senhor. Cada vida que está aqui é propriedade particular do Senhor. Nós estamos alegres nessa noite, mas pode acontecer, meu Deus, que alguém esteja angustiado por causa das lutas que tem atravessado. Nesta noite nós pedimos ao Senhor que o Senhor venha visitar com poder e com autoridade. Repreenda nesta noite toda enfermidade, repreenda nessa noite todo espírito maligno, repreenda nessa noite toda palavra contrária, toda tristeza, toda angústia, todo espírito que induz ao suicídio, toda seta do adversário que venha cair por terra. Nos foi falado essa noite aqui contra um levante contra a obra do Senhor, e já caiu por terra, e nós temos a certeza, meu Pai, que esse levante contra a vida do teu filho, contra a vida da tua filha, vai cair por terra. Alguém vai testemunhar milagre, alguém vai testemunhar a cura, alguém vai testemunhar a providência do Senhor. Abre mais uma vez o céu nessa noite e fala conosco, não de conforme aquilo que nós queremos ouvir, mas de acordo com a palavra do Senhor. Nos auxilia, é o que nós pedimos, em nome de Jesus. Os irmãos podem sentar. Louva o Senhor com as palmas nessa noite. Dê o teu melhor para Deus. Glórias a Deus. Eu vou descrever para você como é que eu estou nessa noite. Enquanto a irmã cantava, não sei se é a esposa do nosso irmão cantava, o Espírito Santo de Deus me fez lembrar de Lucas 24, capítulo 13. A Bíblia diz que após a crucificação de Jesus, dois irmãos estavam retornando para uma aldeia chamada Emaús. E a Bíblia diz que enquanto eles estavam indo, eles iam falando a respeito de tudo que tinha acontecido com Jesus. Aí de repente Jesus aparece do lado deles e vai caminhando ao lado deles. A Bíblia nos diz que Jesus pergunta para eles: que palavras são essas que vós trocais entre vós pelo caminho, e por que é que vocês estão tristes? A Bíblia diz que eles foram seguindo e eles constrangiram Jesus para que Jesus fosse para a casa deles. A Bíblia diz que Jesus foi para a casa deles. Quando chegaram em sua casa, a Bíblia diz que prepararam uma refeição para eles. Aí a Bíblia nos revela que o Senhor Jesus, ele toma a frente e vai repartir o pão ali entre eles. A Bíblia diz que Jesus pega o pão, levanta para o céu, agradece, reparte o pão entre eles e desaparece na frente deles. E a Bíblia diz que os olhos deles foram abertos e um olha para o outro e diz: porventura não ardia em nós o nosso coração quando nós estávamos andando com ele no caminho? Você já sentiu a presença de Deus aqui hoje? O teu coração acelerou, deu vontade de gritar, deu vontade de dar glória, deu vontade de voar. Foi a presença de Deus que te visitou nessa noite. Eu não sei como foi que você entrou por essas portas. Pode ser que você entrou triste, entrou angustiado, mas nessa noite haverá alegria dentro do teu coração, porque a presença do Senhor faz isso. Aqueles dois homens estavam falando: morreu o nosso Salvador, morreu o nosso Remidor. Aí Jesus aparece ali, o coração deles passou a arder. O meu coração ardeu nessa noite com a presença do Senhor, através dos louvores que foram cantados aqui nesse lugar. Deus está aqui nesse ambiente. Se você tiver com pressa de ir embora, você pode perder a bênção. Se você estiver preocupado com as mensagens que tem no teu celular, você pode perder a bênção. Mas se você veio aqui nessa noite para receber de Deus, eu quero te garantir que Deus vai honrar a tua caminhada, Deus vai honrar o teu propósito. A tua oração está diante de Deus, a tua adoração já está depositada nos pés do Senhor, e Deus vai te fortalecer. Aleluias! Quando me foi lançado o convite aqui, eu me lembrei de Mateus, onde Jesus reúne os discípulos e fala para eles: vocês vão ser conduzidos à presença de reis e de governadores para servir de testemunho a eles e aos gentios, e não vos preocupeis
com o que haveis de falar, porque na mesma hora vos será ministrado o que vocês precisam dizer. Quando você receber uma oportunidade, não rejeite, porque Deus vai trabalhar na tua vida, Deus vai colocar palavra nos teus lábios, Deus vai te orientar sobre o que há de dizer. Eu já vi pessoas dizer assim: eu não sou capaz, eu não posso ir porque eu não me preparei, eu não posso ir porque eu não li Bíblia. Mas se você tiver Deus no teu coração, na hora da oportunidade você se encorajar e vir, é Deus que coloca a palavra, é Deus que dá a mensagem, é Deus que te inspira. Então não olhe para os problemas, não olhe para você: ah, mas eu não sou capaz, eu não sou profeta, eu não sou pregador. E quem disse que Deus usa os capacitados? A Bíblia nos revela que Deus capacita aqueles que têm disposição para serem usados por Deus. Então, se você abrir o teu coração, tu vai virar profeta, tu vai virar pregador, tu vai virar cantor, tu vai virar vaso, tu vai virar guerreiro na presença do Senhor. É só a gente se colocar à disposição. Glórias a Deus. O texto que nós lemos, irmãos, vai falar sobre um homem, um pai de família, que quem é pai, quem é mãe, sabe a angústia que a gente sente quando a gente vê um filho ou uma filha passando por algum tipo de problema. Aquilo arrebenta com o nosso coração. Eu já passei por situações com minha filha em que eu pedi a Deus para que Deus trocasse a gente de lugar, que a minha filha ficasse sã e eu ficasse enfermo no lugar dela. Isso é natural de pai e de mãe, é natural, a gente não força, isso acontece naturalmente. A Bíblia diz que esse homem, esse pai, ele vai até os discípulos de Jesus pedindo ajuda para que os discípulos de Jesus expulsassem da vida do seu filho um demônio que estava tentando destruir a vida dele. Se você está buscando a Deus pela tua casa, você está no caminho certo. Se você está buscando a Deus pela tua família, por maior que seja o problema, por mais difícil que seja a situação, eu tenho uma palavra para você nessa noite: não desista, não desanime, não pare, porque Deus vai te dar vitória, Deus vai entrar com providência. Não haverá inferno nem enfermidade que seja capaz de parar a mão do Deus Todo-Poderoso. A Bíblia nos revela que esse homem vai até os discípulos, e os discípulos oraram por aquele jovem e não conseguiram expulsar o demônio da vida daquele jovem. Na sequência, ele vai até Jesus. Você sabia que muitas das vezes, quando a gente tenta de uma maneira e não consegue, o nosso natural é parar, o nosso natural é desistir? Aí eu já fui na igreja, o pastor orou, os irmãos oraram e não aconteceu nada. É porque Deus quer dessa maneira, é porque Deus permitiu dessa forma. Caia por terra esse pensamento em nome de Jesus, porque Deus não criou ninguém para viver sofrendo ou debaixo de jugo nessa terra. Caia por terra esse tipo de pensamento, porque Deus quer te dar alegria, Deus quer te dar força. Eu não estou te dizendo que nessa terra você não vai ter problema, porque Jesus disse que nós teríamos aflições, mas todo mal contra a tua vida vai cair por terra e você vai tomar posse da vitória. A Bíblia diz que quando chega em Jesus, ele vai para o segundo passo. O primeiro passo dele foi recorrer aos discípulos. Os discípulos não conseguiram e ele não desistiu, foi até Jesus. E aí ele chega em Jesus e fala: ó, eu trouxe até os discípulos, até os teus discípulos, e eles não conseguiram expulsar. A Bíblia nos revela que ele vai dizer para Jesus: se o Senhor pode fazer alguma coisa, me ajude. Veja que ele já estava com a fé abalada, porque se o Senhor pode fazer alguma coisa, me ajude. Aí Jesus vai dizer para ele: se você pode crer, tudo é possível ao que crê. Olhe para a tua casa agora espiritualmente falando, olhe para a tua família agora espiritualmente falando. Você crê? Deus vai visitar a tua casa agora. Você crê? Deus vai visitar a tua parentela agora. Eu não estou falando de quando o culto terminar, não estou falando de amanhã não. Enquanto você está aqui dizendo para o Senhor: Senhor, eu creio que o Senhor vai na minha casa, Deus está trabalhando lá, Deus está cortando laço de morte, Deus está anulando sentenças que foram direcionadas para a tua vida. É só você crer. Se você crer, Deus age. Deus trabalha no mundo espiritual, Deus age no espiritual. Quando Deus encontra alguém dizendo: está difícil para mim, mas eu creio, está ruim para mim, mas eu creio, estou sendo perseguido, mas eu creio, estou enfermo, mas eu creio,
creio. Estou desempregado, mas eu creio. Estou abatido, mas eu creio. Estou sem força, mas eu creio. Deus se levanta para dar a vitória. Vocês se lembram no centurião? Vai até Jesus e diz: ó, eu vim aqui por causa do meu empregado que é lunático. Aí Jesus fala assim: ó, eu vou lá na sua casa e vou lhe dar saúde. Aí ele vai dizer para Jesus: não, eu não sou digno de receber o Senhor debaixo do meu telhado, mas diga tão somente uma palavra e o meu criado sarará. A Bíblia nos revela que naquele mesmo instante o criado desse homem ficou são na sua casa. Jesus não estava na casa dele, ele não estava na presença do Senhor, mas como ele depositou toda a sua fé em Jesus, na mesma hora a palavra do Senhor atravessou fronteira, atravessou divisa, chegou na casa dele. O criado que estava enfermo saltou de pé, sadio, para a glória do nome do Senhor. Então, se você acreditar aqui e agora, Deus visita a tua casa. Se você acreditar aqui e agora, Deus visita o teu celeiro. Ah, meu Deus do céu, recebe nessa noite a palavra de Deus. É para a tua vida, Deus preparou isso para você. Utilize a tua fé, porque é através dela que você vai ser abençoado. Glórias a Deus. Então creia em nome de Jesus. Jesus vai dizer para ele: ó, se você crê, tudo é possível ao que crê. Aí Jesus vai perguntar para ele: tem quanto tempo que isso vem acontecendo com ele? Então nós aprendemos através disso que nós precisamos estar atento ao que acontece debaixo dos nossos narizes. Ele vai dizer para Jesus: ó, desde a sua infância, tem hora que joga ele na água, tem hora que joga ele no fogo, tentando o destruir. A Bíblia nos revela que o Senhor Jesus expulsa o demônio daquele jovem e ele fica sadio e liberto para a glória do nome do Senhor. Agora, algo que me chama a atenção nessa passagem é que quando Jesus vai expulsar o demônio daquele jovem, duas coisas importantes e sobrenaturais acontecem na vida dele, porque Jesus vai dizer: saia dele e não volte nunca mais. Ali houve libertação e proteção para todo o seu tempo de vida. Deixa eu te dizer uma coisa nessa noite: Deus vai repreender Satanás contra a tua casa e contra a tua família, e para nunca mais voltar. Deus vai repreender o diabo e ele vai estar proibido por Deus de voltar, porque Jesus disse para aquele jovem, Jesus disse para aquele demônio: saia dele e não volte mais, saia dele e não volte mais, saia dele e não volte mais. É uma palavra poderosa que foi dita por Jesus. Quem preparou essa palavra? Foi Deus. Quem preparou essa palavra para você? Foi Deus. Deus preparou essa palavra para o teu coração. Talvez eu esteja falando com alguém que você está pensando em desfalecer na caminhada. Ah, eu vou parar, vou ficar quieto em casa, vou parar com esse negócio de ser crente, vou parar com esse negócio de orar. Quanto mais eu busco, mais difícil está. Quanto mais eu luto, mais complicado está ficando. Eu não suporto mais. Deus te trouxe aqui nessa noite para que você ouça essa palavra. Não desfaleça, porque Deus está vendo você, Deus está ouvindo a tua oração. A Bíblia chega ao ponto de dizer que antes mesmo que haja palavra nos nossos lábios, a nossa palavra, a nossa oração já está diante de Deus. Quando você se preparava para vir para cá, Deus já sabia qual ia ser a sua oração. Deus sabia quanto tempo você ia orar. Deus conhece as tuas forças. Deus sabe o quanto você está sofrendo nessa terra. E nesta noite eu venho aqui como homem de Deus para te dizer: a nossa morada não é nessa terra, o nosso descanso não é nessa terra. Jesus vai buscar uma igreja que continua acreditando e buscando por Ele. Aí o problema da nossa geração, irmãos, é que tem que ser hoje, tem que ser agora. A gente passa a vida inteira no mundo pecando e desagradando a Deus. Aí Jesus, pela sua misericórdia, nos traz. Aí no primeiro problema a gente quer virar as costas para Jesus. Na primeira adversidade, na primeira prova, na primeira tentação, a gente se rende, diz que não dá conta, diz que não é para a gente, diz que não é com a gente, diz que não foi para a gente. Nós precisamos mudar isso no nome do Senhor Jesus. Eu estava conversando com um irmão, Deus preparou um encontro, e esse irmão, ele prega a palavra de Deus, e ele tem um problema de coluna seríssimo, e a gente conversando, ele disse para mim, ele falou assim: irmão, eu não sei o que eu faço, eu já gastei dinheiro, eu já procurei os melhores médicos, e eles disseram para mim que a minha situação é dessa maneira para pior, vai piorar o meu estado, e o pior de tudo é que eu estou achando que é dessa maneira mesmo que Deus me quer. Eu virei para esse irmão e falei para ele: irmão, o senhor prega a palavra
palavra de Deus, não prega? Ele disse: prego. E eu falei: o que é que o senhor prega? Ele disse: eu prego que Deus cura. E eu falei: então o senhor tem que acreditar que Deus cura. Eu prego que Deus liberta, então o senhor tem que acreditar que Deus liberta. Eu prego que Deus abriu o mar vermelho, então você tem que acreditar que Deus abriu o mar vermelho. Eu prego que Deus deu visão para um cego, então você tem que acreditar nisso. A gente tem que acreditar naquilo que a gente prega, porque nós somos provados por Deus. A gente pega o microfone na frente de algumas pessoas e a gente fala um monte de coisa. A gente diz que acredita em Deus, a gente diz que acredita que Deus levanta a paralítica cadeira de roda, a gente diz que acredita que Deus providencia pão no meio do deserto, e na primeira aprovação que a gente é submetido, a gente entra em desespero achando que vai morrer. Lembra dos discípulos de Jesus, quando recebe uma ordem do Senhor: entra no barco e vai. Eles entraram no barco e foram. Na primeira tempestade começaram a gritar com medo: vamos morrer, o que é que nós vamos fazer? Aí Jesus aparece andando sobre as águas e fala para ele: sou eu, não temais. Aí Pedro é encorajado pela palavra de Deus e vai dizer para Jesus: se é o Senhor mesmo que está aí, me manda ir ter com o Senhor caminhando por sobre as águas. E Jesus fala para ele: venha. E ele começa a caminhar sobre as águas. A Bíblia diz que ele olha para um lado, olha para o outro, e sentindo um vento forte, ele começa a ir para o fundo. Nesta noite Deus te trouxe aqui para te dizer: não vá para o fundo, olhe para Jesus. Está difícil, olhe para Jesus. Está complicado, olhe para Jesus. Está enfermo, olhe para Jesus. Está desempregado, olhe para Jesus. Estão te perseguindo, olhe para Jesus. Está se sentindo sozinho, olhe para Jesus. É Ele que é o teu companheiro. Ele nunca nos deixa, jamais nos deixa. Eu conversando com o irmão falou assim: irmão, eu estou me sentindo sozinho. Eu falei: irmão, e Jesus? Pode faltar parente, pode faltar esposo, pode faltar esposa, pode faltar patrão, filhos. Agora Jesus é 24 horas do nosso lado. Ele não nos deixa por nada nessa vida, por nada, por nada, por nada, por nada, por nada. Eu estava orando uma vez, eu tive a ousadia de fazer uma prova com Deus. Eu me lembrei de Elias, subi em um monte bem alto, peguei ali alguns gravetos que estavam bem secos. Eu não sei se a minha intenção era facilitar o agir de Deus, mas eu juntei uns gravetos bem secos e fiz um monte, e falei para Deus: Senhor, eu vou orar aqui durante 7 dias, e se o Senhor é comigo na guerra que eu estou enfrentando, quando eu chegar aqui no dia seguinte, só vai estar cinza aqui. Eu fiz uma prova com Deus, e eu orava. No dia seguinte eu chegava lá, e eu olhava de longe, já vinha observando, e estava lá um monte de graveto em pezinho. Eu falei: Deus não está comigo não, graveto está tudo lá, não pegou fogo em nada. Falei: Senhor, mas eu vou orar até o derradeiro dia, o Senhor pode fazer alguma coisa. E foi até o 7º dia. No 7º dia que eu cheguei, eu olhei de longe e estava da mesma maneira que eu tinha deixado. Eu falei: tem alguma coisa errada aqui, Deus não vai me responder. Aí depois o Espírito Santo de Deus em sonho ministrou em meu coração: Deus não coloca fogo aonde você quer, Deus coloca fogo aonde você precisa. Os gravetos não foram acesos, Deus acendeu fogo em meu coração. Depois disso, eu já passei por lutas e dificuldades, que eu olho para trás e eu penso: como é que foi que eu suportei passar por isso? É porque Deus acendeu uma chama em meu coração. Deus vai acender uma chama em teu coração, e não haverá frieza capaz de apagar essa chama. Deus vai te dar força, que não haverá demônios que vençam a tua caminhada. Deus vai te fortalecer de uma tal maneira que alguém vai olhar para você e vai dizer: como é que ela pode cantar passando por esse problema? Como é que ele pode ter um sorriso no rosto enfrentando as lutas que ele enfrenta? É a presença de Deus que nos mantém de pé, irmãos. É a presença de Deus. O irmão Ed, sem Deus não é nada. Nós não somos nada sem Deus. Nós não somos nada sem Deus. Quando nós olhamos um para o outro e nós vemos apenas seres naturais, seres humanos naturais, nós precisamos buscar mais a Deus. Porque quando eu olho para a igreja, quando eu olho para os obreiros, eu vejo soldados que foram levantados por Deus para batalhar contra o inferno. Você é um soldado que está na caminhada com Deus. Pode ser que o teu momento seja ruim, mas esse momento vai passar. Pode ser que a guerra está travada com a tua vida, mas Deus vai te dar um tempo para você respirar. Pode ser que você está olhando para um lado, para o outro, e está dizendo: Senhor, mas não tem ninguém para me ajudar. Elias estava sozinho dentro de uma caverna, e Deus foi lá e falou para Elias: Elias, sai de dentro, porque caverna não é
lugar de crente, caverna não é lugar de servo de Deus. Deus te levantou para você brilhar no meio das trevas, não foi para você ficar escondido. Deus te levantou para você guerrear. Deus levantou você e te deu uma espada em tua mão. Deus te deu autoridade, Deus te deu poder. Quando alguém se levantar ou alguma coisa se levantar contra a tua vida, faça com que esse alguém ou alguma coisa olhe para você e veja um soldado de Deus que você é. Amém, irmãos? Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Não é por muito falar, as horas já foram, já são 9 horas. Se eu passar disso aqui, eu não recebo outra oportunidade, e é o que eu não quero. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, sua família, pastor Edmar e família, os obesos que aqui estão. Mesma oportunidade, as palmas para o Senhor. Volto, pastor Edmar.